Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Viver de Papel de Parede. Aqui nesse programa novo, eu vou estar abordando contigo os temas mais relevantes para tu estar aumentando o teu faturamento semanal em 1, 2, 3 mil reais e levar o teu negócio de papel de parede para um próximo nível. Eu sou Jonathan Oliveira e o tema de hoje é: eu quero ganhar mais pelo meu serviço, eu quero cobrar mais por ele, mas não tem como. E aí começa aquela pergunta, né? Aquela pergunta básica. Pô, mas o que é cobrar mais, né? Talvez tu nem te faça essa pergunta, talvez tu já afirme para ti mesmo, né? Cobrar mais? Como assim? Mas aqui não tem como cobrar mais. Aqui não dá para cobrar mais. E aí, eu tô aqui agora pra gente bater um papo sobre isso. É quase um monólogo, mas aí tu pode estar deixando aqui nos comentários as tuas dúvidas, os teus questionamentos em relação a isso tudo que a gente vai falar agora. Então, fica aqui, não sai. Ó, vou lembrar uma coisa pra ti, tá? Tem um grupo novo agora no meu Telegram. Eu fiz um Telegram pra mim. Então, tu pode fazer o quê? Eu vou deixar um link aqui. Se o link não estiver aqui, pode estar na minha bio. Tu clica lá e vai ter o grupo do Telegram. O nome desse grupo do Telegram, sabe qual é? Pensa comigo. É Fora da Curva. Por que Fora da Curva? Porque eu quero te tirar daquela linha tradicional de raciocínio e gerar valor para ti lá dentro com conteúdos exclusivos, coisas que não estão aqui. Pode até ter algum complemento do que a gente vai discutir aqui no vídeo, porém, lá no Telegram a gente vai falar coisas do dia a dia, tá acontecendo. Eu vou ligar o áudio, vou gravar, não vai ter nada muito editado. Eu vou poder te mandar links lá para tu poder não perder nenhum tipo de conteúdo, porque às vezes é um conteúdo que tu perde, às vezes pode ser uma sacada diferente, pode dar uma virada de jogo no teu negócio. Então não esquece. Pode parar o vídeo lá agora, ou outro pode depois do vídeo lá, mas eu prefiro até que tu vá lá agora para não esquecer. Tu já entra no grupo Telegram. Se tu não sabe o que é Telegram, deixa eu te explicar. Telegram é que nem um WhatsApp, só que é uma outra plataforma. É a mesma coisa, só que é um outro nome, tá? E lá tu consegue ver todas as mensagens que eu já publiquei. É um grupo novo, ele é pequeno ainda, então tá bom para te entrar lá, pra gente poder gerar o máximo de valor para ti, tá bom? Não esquece. Então e aí? Mas o que é cobrar mais? Bom, aqui não tem como. Antes da gente falar sobre isso, a gente precisa falar outra coisa. É o que significa cobrar mais, né? Porque a gente está sempre associando o cobrar com o preço, né? Pô, o valor do rolo, quanto que o instalador cobra, né? Aqui na minha cidade, normalmente eu converso com instaladores de papéis de parede, numa cidade está X, numa outra cidade está Y. E, tradicionalmente, esses instaladores me falam a mesma coisa. Jonathan, aqui não tem como cobrar mais. Tarararara. E o objetivo agora desse vídeo é tentar desconstruir isso. Não estou dizendo que não é uma verdade, tudo é verdade. Eu não estou aqui negando, às vezes, o que tu está acreditando do outro lado. Mas eu quero tentar te ajudar a conseguir enxergar a possibilidade de cobrar mais. E no final desse vídeo, tu vai sair com esses passos que a gente vai dando até chegar no como fazer, nas coisas exatas, mas tu não atropela esse vídeo, senão tu perder uma parte dele, tu não vai entender tudo. Então fica aqui comigo até o final, tá? Então vamos pensar o seguinte, para mim cobrar mais, eu preciso poder entender sobre o meu trabalho. E aí tu vai dizer, Jonathan, mas e a concorrência, como é que é? Porque eu não posso cobrar mais porque o outro está cobrando isso. Aqui o preço é esse, normalmente é isso que eu escuto. Perfeito até aí? Pois é, só que a gente às vezes confunde preço com valor. A gente começa a entrar numa confusão mais de narrativa, assim, da forma que tu fala, do que o próprio preço em si, ou o próprio valor em si. Às vezes a pessoa não consegue identificar qual é a diferença das duas coisas. Porque eu posso perguntar, quanto é que é o valor do teu trabalho? Quanto é que é o preço do teu trabalho? Então, por que acontece essa confusão, além disso, né? É porque as pessoas não conseguem identificar o que é o valor. O valor não está relacionado a preço. Ele tem uma correlação, porém o valor ele não é mensurável. Vamos imaginar o seguinte, eu vou te dar um exemplo bem clássico, tá? O valor para o teu cliente, tu acha que é o que ele vai te pagar? Não, não é o que ele vai te pagar. Como assim? O que é valor para o teu cliente é, por exemplo, bom, o João foi lá, faz de conta que tu é o João, vamos pensar assim, o João foi lá e cobrou um valor de 100 reais pelo trabalho que ele fez. Porém, aquilo é preço. O valor para o cliente é o que dizer, o João, ele faz um trabalho que ele deixa as emendas perfeitas. O João chega no horário. O João foi indicado por uma loja. O João vem através da indicação de uma amiga minha. Isso é valor para o teu cliente. E aí ele paga um preço por esse valor que ele
percebe, não que tu diz que tem, porque tu dizer que tem determinados valores, né? Tu defende alguns valores é uma coisa, outra coisa é ele perceber aquilo. Tu pode falar e ele bater, pô, é realmente isso. Isso até dá tema para um outro vídeo falando só sobre valor, né? Sobre como gerar valor, né? Mas o objetivo aqui não é isso. Então, fica na linha aqui comigo de raciocínio e a ideia é essa mesmo, a gente conseguir desconstruindo e entrando mais profundamente nesses pontos para te ficar realmente mais consciente e te despertar para coisas que às vezes tu vai dizer, Jonathan, tô me sentindo mal com o que tu tá dizendo. E às vezes eu vou causar isso em ti, mas não é para estar contra ti. Às vezes é nesse momento que tu te sente mal, é que tu vai conseguir dar um passo acima, no desconforto ali que tu consegue evoluir, se tu entender aquilo e conseguir pôr em prática. Mas vamos ver, segue a linha de raciocínio comigo. Então a gente tem essa situação aonde tu tá gerando valor e o cliente percebe alguma coisa como valor, certo? Bom, então tu sabe agora que valor não está relacionado a preço. Jonathan, tá confundindo a minha cabeça. Então eu vou misturar um pouquinho agora para te poder entender. Como é que eu faço então para gerar valor para esse cliente, né? Para ele me sentir como alguém de valor e ele não achar caro o meu preço, porque aqui é esse valor que se cobra, é assim que se fala, né? Não, mas aqui tá tanto. O que acontece? Tu precisa gerar visualmente, na forma de se comunicar com o teu cliente, no própria técnica de trabalho, o cliente precisa perceber que vale mais do que ele está pagando. Tu tem que surpreender ele com atitudes, com a forma de executar, com a forma de abordar, a forma de atender, com a tua aparência. A aparência importa também, dá um tema para outra, um outro vídeo, dá um tema também falando só sobre aparência. E tu tem que gerar tanto valor para ele que quando ele vai pagar o preço que ele paga hoje, por exemplo, presta atenção, que ele paga hoje é o que ele está te pagando, esse valor é tão alto que ele acha barato isso que ele está pagando. Jonathan, mas aqui o pessoal não acha barato, certo? Às vezes pode pensar, tudo bem, Jonathan, estou entendendo que tu gera bastante valor, tu agrada, vamos falar de maneira mais simples, tá? Eu agrado demais o cliente, não estou falando puxar saco, estou dizendo tu agrada, tu surpreende ele positivamente, e ele paga um preço e acha aquilo barato, porque, nossa, ele gerou tanto valor para mim, e eu tô pagando isso aqui, nossa, eu tô sentindo que vale mais. Nossa, saiu barato o que ele fez para mim. Faz sentido para ti? Põe no comentário se faz sentido ou não essa ideia de tu gerar valor, e ele perceber que o que ele tá pagando é barato. Tu entendeu a diferença agora? Pagando é preço. O preço que ele pagou é bem abaixo do que vale. Por exemplo, e aí por que eu volto agora lá na correlação? Porque tu entendendo isso agora, tu entende que o valor pode ser maior, ou o preço aumenta para ficar equivalente ao valor. Então, poxa, o cara veio aqui e fez um trabalho tão bom que eu achei barato. Eu fiquei com um sentimento que saiu barato que ele me entregou. Automaticamente ele percebe que tu pode cobrar mais dele. Conseguiu captar aí? Aí tu aumenta o preço para ficar equivalente ao valor. Só que isso é uma bola de neve, tu pode isso onde tu quiser. Certo? Tá, mas Jonathan, eu não consigo gerar valor, ou eu gero esse valor, presta atenção agora, eu gero esse valor e eu faço tudo isso que tu está me dizendo e o cliente ainda acha caro. Bom, aí é uma outra história. Aí é uma outra situação. Por quê? Tu acha, às vezes, está gerando valor para ele, perfeito? Porém, às vezes tu até gera na tua percepção, mas na percepção do cliente não. Porque tem outra história por trás que é o seguinte, às vezes tu tá trabalhando às vezes para o cliente errado. Não adianta tu entregar demais para ele, por exemplo, ele perceber todo esse valor, mas ser, às vezes, um perfil de cliente que não atende o padrão de trabalho que tu entrega. Aí é uma outra história. Aí é um erro lá atrás que a gente não vai entrar no mérito aqui, que é um erro de posicionamento, de não escolher o teu público-alvo. E diz para mim se tu quer conteúdo sobre o público-alvo, como escolher, como tu escolher o cliente, ao invés de tu ficar esperando ele te escolher, tu escolher o cliente, trabalhar só para o que tu mais gosta, porque te dá mais retorno, tu põe aqui embaixo para mim. Então, assim, pensa nisso. Às vezes tu está escolhendo o cliente errado. Ficou certo até aí? E falando sobre isso, eu lembro direitinho do dia que um cara me ligou, um seguidor meu me chamou me chamou no direct e começou a me questionar uma série de coisas. Eu fui ajudando ele. E aí ele começou a me questionar sobre o preço.
Justamente sobre o preço. E aí o que ele disse para mim? Jonathan, aqui é tanto. Por exemplo, era 1/3 do que eu cobro aqui, por exemplo. Vamos falar em preços, né? E aí eles estão aqui, não tem como aumentar o preço, Jonathan, ele estava dizendo para mim, né? E eu disse para ele, como assim não tem como aumentar o preço? Não, porque o meu avô trabalhava com isso e era esse valor. Meu pai trabalha com isso e é esse valor. E é esse valor, eu estou trabalhando e não consigo cobrar mais. Aí eu entendo ele, sabe? Eu entendi o que ele quis dizer. Só que eu não as palavras dele. Eu entendi o que estava por trás. Para pensar comigo, tá? Olha o que um cara está me dizendo. Talvez está acontecendo isso contigo. O que é? A gente, mais ou menos, é a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Não tem nada de errado em seguir um conselho do pai. Eu não estou dizendo isso. Não mistura as coisas aqui comigo, tá? Não tem nada de errado em tu seguir um conselho do pai, seguir o conselho do vô, ou de qualquer parente. Eu não estou discutindo isso, certo? Eu só quero que tu preste atenção na narrativa que ele teve conversando comigo. Ele falou que o vô dele cobrava isso, que o pai dele cobra isso, ele é de uma família de instaladores. E aí tu acha que eu apareci recente para ele, a conseguir assim, num estalo de dedos, convencer ele que ele pode fazer diferente? Eu não disse que ele está errado, que ele pode fazer diferente, ter um resultado diferente. E como é que faz isso, Jonathan? Como é que faz isso? Bom, mas para pensar. Não faz sentido que ele está certo no que ele está dizendo. É fácil eu dizer para ele que ele podia estar errado, né? Mas eu entendo que ele não está. Porque ao redor dele, no mundo que ele vive, ele enxerga daquele jeito, certo? Eu posso fazer o máximo de esforço e mostrar argumentos, até estudos de caso, uma série de coisas para provar para ele, não para provar, né? Mas para ajudar ele a pensar um pouco diferente e aos poucos ele ir se desgarrando. Não do pai ou do vô, mas dessa crença. Que isso aí nada mais é do que uma crença limitante. Ele acreditou naquilo e não foi tentar outras possibilidades para tentar quebrar aquele paradigma que seja, né? Faz sentido para ti ou não faz sentido? Porque pensa comigo, pô, se uma família toda tá naquele sistema daquele jeito, automaticamente quem vem, né, naquela sequência, né, foi criado daquele jeito e pensa da mesma forma. Ah, Jonathan, mas eu não penso assim, no caso tu tá dizendo para mim. Eu concordo contigo, eu também não penso assim, né? Eu penso um pouco diferente, eu sou sempre aberto a coisas diferentes. Então é muito difícil, é muito difícil ele entender, né? Ou tu que está aí do outro lado entender que há uma possibilidade diferente. Tu entendeu que às vezes não é o teu pai que está aí falando para ti que não tem como cobrar mais e não é o teu vô. Às vezes é o próprio mercado em si, tu olha para o mercado e tu tira uma conclusão que ela é só tua. Ela não é verdadeira. Eu vou te dar um exemplo mais clássico, um exemplo positivo mais clássico. Esse foi um exemplo do que pode estar acontecendo contigo. Fica comigo aqui, ó. Está acontecendo contigo isso, semelhante ao desse cara que eu conversei, perfeito? Então tu tem não pode não ser tua família, mas o lugar onde tu convive, tem 5 pessoas que te rodeiam e o teu pensamento automaticamente tira uma conclusão daquilo e tu argumenta aquilo para ti, começa a criar verdades para justificar o que tu está fazendo. Perfeito, até aí. Ó, eu não estou dizendo que tá fazendo errado, eu só quero que tu fique comigo. Então, agora pega o meu exemplo. Eu vim do interior, eu vim para cá, e acabou acontecendo o quê? Eu comecei a trabalhar com obra, com reforma, com tudo. E eu, desde o começo, e aí eu vou dizer, Jonathan, pode ter sido sorte. Eu nunca gosto de botar a sorte no meio do caminho, tá? Porque eu dei muito duro para conseguir chegar até aqui. Então eu não quero botar sorte nisso, tá? E eu nem quero que tu fale sorte aqui para mim. Não que eu não queira ter, mas eu não uso ela como uma variável, ou como um exponencial, assim, mas aí teve sorte. Não, nunca é. É sempre tá ali no lugar certo, tá fazendo o que tem que ser feito, se esforçou, tem uma história por trás aí pra chegar lá. Então pensa comigo, vem comigo. Eu cheguei aqui, eu vou direto pro papel. Comecei a trabalhar com papel, eu não comecei pelo preço mais baixo. Porque eu não admitia, porque eu já vi que era muito trabalhoso de começar assim, era uma situação meia... Poxa, eu não tinha ninguém para ensinar, não tinha onde descobrir como fazer, e eu digo, eu não posso começar sendo mais barato, né? Eu já tinha isso na minha mente, né? Eu fui criado para uma situação diferente, onde os senhores que me criaram falavam em valores e coisas diferentes, né? Que cada cliente ele podia pagar um preço diferente sobre um produto. Então, o que acontece? Quando a gente começou a trabalhar, a gente viu os valores de mercado.
E esses valores de mercado eram bem baixos, e a gente começou acima desse valor médio, né? Sempre acima do valor médio. Sabe o que aconteceu? A gente se deu mal? Não, a gente não se deu mal. Primeiro a gente sabia onde estava. Como assim a gente sabia? Eu sabia que o nosso trabalho, não, tecnicamente, tinha falhas. Tecnicamente tinha falhas. Porém, a forma da gente abordar, a nossa aparência, a nossa postura, o nosso posicionamento, nos dava permissão de cobrar mais. Nos dava porque nós, mentalmente, se sentia capaz de cobrar mais por aquilo. Né? A gente gerava um valor, e aí, você vê como tem coerência que eu estou falando, a gente gerava um valor alto para poder cobrar aquele valor mais abaixo. A gente sentia que podia até cobrar mais, mas a gente não podia porque a gente não tinha histórico de instalador, né? Como a gente está falando aqui de papel de parede. Né? Então, assim, a gente sempre cobrou acima da média. E, nos últimos anos, o meu valor de instalação, de preço, agora falando em preço, ele é muito acima da média. É muito. Chega a ser o dobro ou o triplo da média. Para te ter uma ideia. Então, assim, a gente gera tanto valor, a reinstalação gera tanto valor, que na hora de dar o preço, o cliente não fala nada. Ele não está preocupado, ele está preocupado em agendar e executar o trabalho. Porque tem todo um trabalho antes feito para que quando eu chegue na hora de falar o preço, é só uma parte do processo. Não é o que vai definir se a pessoa vai fechar ou não. E quando isso vira um incômodo, na maioria das vezes, se o preço às vezes é um problema, o que acontece? É que, na maioria das vezes, esse cliente não está preparado, ou não é o nosso cliente ideal. Veio do outro lugar, de uma situação diferente, e às vezes não é o público que a gente estava procurando. Ele nos achou e às vezes não encaixou no nosso perfil de cliente. E aí, não tem como continuar. Jonathan, mas e como que eu faço então para cobrar mais? Como que eu faço para me valorizar? Porque aqui esse valor é pronto. Algum aluno teu já cobra mais? Né? Porque tu vai me questionar, só, mas tu tá falando sim. Alunos cobram mais por isso. Um exemplo é o Glauber. O Glauber é um aluno meu e ele mora em São Paulo, certo? São Paulo, talvez, e aí vai entrar um monte de discussão aqui, que a gente vai entrar no mérito ou não, tá? Eu não quero entrar no mérito, eu tô dizendo, né? São Paulo tem muita variedade de valor. E é engraçado que cada instalador me fala que o valor lá é aquele. Mas eu sei, tem instalador lá que me fala que é 120, tem instalador lá que me fala que é 60, tem instalador que fala que é 50, não consegue cobrar mais. Eu já tive instalador que é 40 e não consegue cobrar mais. Tu entendeu? Tá vendo? Que é uma coisa da pessoa. Tô dizendo assim, são vários mundos que chegam até mim e eu tô tendo a oportunidade de compartilhar isso contigo. Eu não tô tentando te impor algo. Eu quero que tu entenda que a gente está conversando aqui, que eu tô falando agora, que é o seguinte, eu tô falando isso para te entender que tem várias coisas que chegam até mim. Como eu tô sempre, todo dia, fazendo vídeo, coisa e tal, vem muita gente falar comigo. E eu vou ser sincero, até eu descobri coisas sobre os negócios que me dá uma gama maior ainda de aprendizado para poder passar para ti que está aí do outro lado, muito maior, uma gama que é capaz de aprimorar o método, de fazer tu ter mais resultado. Então por isso que eu preciso compartilhar isso. E realmente, às vezes é para dar uma desconfortadinha em algum ponto específico. Então assim, Glauber mesmo. Glauber cobra entre 90 e 100 reais em São Paulo. E a média lá, eu acho que da pesquisa que ele fez, era em torno de 60 reais. Até para lojas, algumas lojas de São Paulo pagam para ele o valor de 60 reais. Tô te falando aqui em valores, assim, só para te ter uma noção, tá? Então assim, ele cobra 90 reais. Né? É um terço a mais do que a maioria. Eu tenho várias pessoas de São Paulo que o valor é 60 reais. E ele está cobrando 90. E é um aluno novo, ele não fazia nada, não colocava. Agora imagina, tu pega um aluno que vem de uma levada, por exemplo, tu tá aí e tu ouve isso de mim, não, mas não tem como. Né? Mas é por causa de tudo que tu viveu, tá vendo que o resultado é esse? O fato é, quando tu sabe disso, caiu o negócio aqui. Caiu o microfone. O fato é o seguinte, o primeiro programa acontece umas coisas assim, né? Tudo é assim. Então assim, pensa comigo. Tu tá vendo? Imagina, um aluno novo, ele não tinha crença limitante nenhuma. Ele não tinha nada que pudesse travar ele. Só ele mesmo, né? Podia ter alguma coisa nele. E ele foi lá,
ele já está com valor acima da média, acima de instaladores que estão aí há 10 anos no mercado. Por quê? Porque ele conhece todo o processo, conhece exatamente passo a passo como fazer para chegar lá, para poder ser enxergado como alguém de valor. Então, cuida desses pontos de como tu te comporta, como tu te comunica, o quanto tu é capaz de aguentar, às vezes, um momento de estresse, um momento de tensão dentro da casa do cliente, ou pelo próprio WhatsApp, telefone. Então, essas coisas fazem muita diferença. Faz sentido para ti? Então, quando tu vem numa linha onde tu acha que aquilo não é possível, e aí chega um louco aqui te dizendo que dá para desconstruir aquilo, é fato, é fato. E aí, sabe o que eu me lembro? Eu lembro, eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Fica comigo aqui, vamos ver se vai fazer sentido para ti. Para mim faz muito sentido, tá? Imagina que tem uma lagoa, tem uma árvore na beira dessa lagoa, e lá na beiradinha da lagoa tem um patinho. Tem um patinho na beiradinha da lagoa. Lá tá o patinho. Louco pra nadar, porque o pato nada, não nada tão bem, né? Ele não nada, não voa, mas ele boia, ele sobrevive em cima d'água, certo? E aí tem 2 passarinhos em cima da árvore. E o pato tá ali desesperado pra entrar na água, e se jogar, e se molhar, e quer nadar. E os 2 passarinhos, vendo, né, aquela cena, eles olham pro pato e dizem assim pra ele, ó, cuidado que tu vai te afogar. Sacou o que eu quis dizer? Para pra pensar, não entendi, Jonathan. Tá, o que tem os 2 passarinhos dizer pro pato que ele vai se afogar? Passarinho não nada. Passarinho não fica boiando em cima d'água. É lógico que ele vai dizer pro pato que o pato vai se afogar. E aí? O pato vai acreditar? Vai viver a vida toda só na volta do lago? Ele precisa botar o pé na água, precisa entrar na água, ele é um pato. O passarinho não entende isso. Ele vai falar, e o passarinho está falando pro bem do pato. Não, tu não te joga não vai na água que tu vai te afogar, é certo. Por quê? Porque o passarinho, já vários morreram. Quantos não morreram? Que tentaram e não conseguiram? Faz sentido. Então assim, quem é que está te falando as coisas? Para te subir de nível, para te dar um passo para cima, um passo além. Cuida com as pessoas, não que tu tenha que te afastar, que tá errado as pessoas, não, mas cuida para quem tu pede conselho, para onde tu vai, porque isso faz diferença. No negócio de papel de parede é a mesma coisa que qualquer negócio. Se ficar ouvindo pessoas que não entendem do negócio e não sabem como fazer ele crescer, não adianta, não vai ter resultado. Tu vai seguir colhendo a mesma coisa. Então, aí tu sabe, Jonathan, mas eu não quero cobrar mais, para mim tá bom assim. Não faz sentido para mim cobrar mais. Será que não faz mesmo? Porque cobrar mais é baseado naquilo que eu te falei, no valor. Né? Tu gera mais valor, tu é capaz de cobrar mais. O cliente vai te pagar mais por isso, certo? Agora, se tu não quer fazer isso, qual o problema? O problema é que teu negócio corre um sério risco de fechar. Às vezes tu não sabe que, às vezes o fechar ou abrir fechar, quebrar o negócio está do teu lado. Por quê? Não, o meu negócio vai assim. Não existe negócio numa linha horizontal reta. Ou o negócio ele está crescendo ou ele está caindo. Não tem negócio numa linha horizontal perfeita. Qualquer negócio quebra assim. Então tu precisa pensar nisso. Toda vez que alguém te vai pedir conselho, pede para quem tem sucesso naquilo aonde tu está querendo buscar resultado. Não adianta tu querer perguntar para, por exemplo, tu quer saber sobre papel de parede e perguntar para um pedreiro o que ele acha de fazer. Nada contra o pedreiro, não tem nada a ver. Mas ele não entende de papel. Pergunta se ele tem sucesso no negócio de pedreiro, e se tu quer ser pedreiro, pergunta para ele. Agora tu quer ter sucesso no teu negócio de papel de parede ou tu acha que tu vai viver da arte, dessa maravilha da arte? Não. Eu faço arte, papel, o pessoal ama o que eu faço. Não importa, é um negócio. Se tu ama fazer isso e tu leva isso como um hobby, por exemplo, cuidado, não entendo como, não te magoa, não te magoa. Se tu leva isso com amor, eu amo o que eu faço, eu sou o cara que mais ama o que faço. E eu entrego isso pra ti. Agora, se tu confunde isso para negligenciar, se tu confunde o teu negócio de papel de parede, de instalação, para negligenciar a tua incapacidade de saber administrar ele, tu tá num barco furado. Tu tá botando chantilly num bolo de lama, não tenta se enganar com isso. Eu bati cabeça durante muito tempo, até para criar o próprio método, para depois transbordar esse método. Para quê? Para gerar resultado. Não adianta saber colocar o papel e tá todo mundo feliz, não é só isso, o negócio é mais que isso. E por isso que tá aqui esse programa para te ajudar, viver de papel de parede.
não é para ser um bico. Né? Pode começar, só que rapidamente tu vê que ele é muito mais que isso, né? Agora, te incomoda quando acontece isso? Eu tenho certeza, é para ser um incômodo quando tu não pode cobrar mais. Estou falando assim, tá? Estou falando isso grosso, assim, bem simplista. Cobrar mais é para incomodar, é para ser desconfortável. Não caia numa zona de conforto, porque é assim. Não é assim. Não é assim. Tenta fazer o seguinte. Vou te dar um exercício. Aí onde tu está na tua região, um exercício para te fazer. Esse é o bônus desse vídeo que a gente está fazendo aqui, tá? É um exercício. Ó, é o número 5. R$ 5 você vai aumentar o valor por rolo. Aonde tu puder aumentar. Perfeito? R$ 5. Faz o teste. Durante 30 dias. Segue trabalhando do mesmo jeito. Aumenta R$ 5. 1, 2, 3, 4, 5. R$ 5 por rolo da tua instalação. Faz isso e me manda o resultado. Para ver o que vai acontecer. E aí tu deve estar pensando, não posso. Não vai ter como. Outro vai dizer para mim, não, R$ 5 eu consigo, Jonathan. R$ 5 é fácil. Então aumenta que eu quero ver. Aumenta, com esse vídeo tu vai estar ganhando mais, tá? Presta atenção nisso. E é uma coisa, eu tô falando superficialmente aqui. Mas eu quero, faz o teste, tem coragem de aumentar R$ 5 o valor do rolo do papel de parede, aí onde tu tá. Mas R$ 5 não é nada. Mas tu faz 5, 6 por dia, tu faz 30 na semana. Será que não é nada R$ 5? São 3 situações para esses R$ 5. Se tu não tem nem coragem de aumentar R$ 5 o valor por rolo de instalação, o que acontece? Tu tem algo muito sério, pode ser uma coisa interna ou algo externo, que é a técnica de instalação, a tua apresentação, a tua comunicação com o teu cliente. Tu não te sente nem capaz de conseguir fazer isso. A segunda opção é tu aumentar R$ 5 por rolo e tu ter problemas de não conseguir fechar mais trabalhos, certo? Isso é uma segunda opção. Por quê? Porque as pessoas relacionadas ao teu negócio não enxergam esse valor a mais relacionado a esses R$ 5 que tu aumenta no preço. Quer dizer, tu aumentou, mas o que tu está entregando não está valendo R$ 5 a mais. Aí é a segunda situação. Agora, se tu aumentar R$ 5, e aí eu quero dizer que tu vai estar nessa terceira opção. Tu vai aumentar R$ 5 no valor do teu rolo e ninguém vai estar nem aí para essa diferença de R$ 5. Tu pode até comentar, mas aumentou um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho. É isso aí. Porque vale. Saca? Vale. E aí tu vai ver que tu vai seguir com esses R$ 5 a mais e vai estar tudo bem. Não vai ter problema nenhum. Tu acha que se todo mundo aumentar R$ 5, se o outro não aumentar, se o outro não aumentar o valor do rolo e tu aumentou R$ 5, tu vai começar a perder trabalho. Só por causa disso, tu não vai começar a perder trabalho. Escreve isso. Não vai. Senão tu estaria cobrando R$ 10 hoje. Né? Porque sempre tem um mais barato que tu. Não acha que tu é o cara mais barato, por exemplo. Ou sempre tem um cara que cobra menos que tu. Né? E tem outro que cobra mais. E também tá cheio de trabalho. Fica atento a isso? Fez sentido? Então faz o teste. Faz o teste e manda pra mim. Tá? E não deixa de fazer o seguinte agora. Curte esse vídeo, comenta ele. Não esquece de se inscrever no grupo do Telegram lá que eu te falei, no canal, que é o Fora da Curva. Por que tu acha que tem isso aqui tudo? É pra te tirar da zona de conforto e tu... Mas não é legal sair da zona de conforto e se sentir bem, assim, no caminho certo do que tem que ser feito? Esse é o projeto, esse é o nosso viver de papel de parede. Tá? Eu sou o Jonathan. Então eu sou o Jonathan Oliveira. Foi um prazer enorme que tu... Foi muito bom tu estar comigo até aqui agora. Mais uma vez, eu, Jonathan Oliveira, aqui, tô aqui para te ajudar a ter mais resultado no teu negócio, a levar ele para o próximo nível. Curte, comenta, compartilha isso. Manda um comentário, bota lá, hashtag Viver de Papel de Parede e a gente se vê no nosso próximo programa. Tchau! Então temos tudo pronto. O som tá bom. Lá no fundo tá ok, eu posso fazer assim. Tá show então. Bem-vindo, bem-vinda ao Viver de Papel de Parede. Ali está. Esse programa tem um intuito, tem um objetivo de gerar valor para ti. Não, de quem que é? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Viver de Papel de Parede. Aqui
Como é que é? Agora vai. Seja bem-vindo. Não. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Viver de Papel de Parede. Seja muito bem-vinda. Ah, que bosta, cara, é muito ruim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Viver de Papel de Parede. O que eu falo depois? Tá, entendi. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Viver de Papel de Parede. Aqui eu vou abordar contigo. Tem alguém aqui?